Você já ouviu falar em Notification Pattern? Porque é sobre esse cara que a gente vai falar aqui hoje. Vamos pensar num contexto muito claro. Você vai criar um usuário e você passa dados errados no seu construtor. Então, a gente tem duas opções nesse momento. Criar o usuário mesmo assim com os dados inválidos e depois fazer alguma validação, né? Ou não deixar nem mesmo com que o usuário seja criado, ou seja, você não deixa o objeto ser instanciado. E você, se está seguindo as regrinhas aí de Domain Driven Design, você tem que saber que as nossas entidades, os nossos objetos, eles têm que estar 100% validados, né? Ou seja, você não pode deixar algo ser criado de forma inválida. O grande ponto é que nós precisamos, de uma forma ou de outra, dar uma boa experiência para o usuário em como administrar esses erros. Por quê? Simplesmente gerar um monte de exception acaba sendo um pouco ruim em relação à usabilidade, né? Vamos imaginar que eu passo um e-mail e um nome inválido. E aí o sistema vai lá e fala, ó, nome inválido. Aí eu arrumo o nome. Depois eu vou lá com ele e falo assim, ó, e-mail inválido, né? Aí eu arrumo e-mail. Então, por que não mandar todas essas exceções de uma vez só, né? E é por isso que o Notification Pattern, ele serve, tá? Nesse vídeo, o que nós vamos aprender no final das contas? A gente vai entender mais sobre o conceito do Notification Pattern. Eu vou criar um exemplo prático aqui, mão na massa no código, sem Notification Pattern, e um exemplo implementando uma solução simples de Notification Pattern para a gente conseguir ver essa diferença. Maravilha? Então roda a vinheta, porque a gente tem bastante coisa para fazer hoje aqui. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse camaradinho aí chamado de Notification Pattern. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria muito de pedir para você deixar um joinha nesse vídeo, assinar o nosso canal e ativar as notificações. E não se esqueça também, tô deixando o link aqui embaixo, aproveita e faz isso nesse momento, tá? As inscrições para a imersão Full Stack Full Cycle estão abertas, tá? É um evento online 100% gratuito, onde durante 7 dias a gente vai criar um projeto show de bola para que você veja como as grandes aplicações nas grandes empresas são criadas, beleza? Então, galera, sem mais delongas, vamos falar sobre Notification Pattern. Vamos lá, galera. Principalmente se você alguma vez já acessou o querido blog do Martin Fowler, você vai ver que ele já falou desse camarada aí. O Notification Pattern, ele gera uma experiência melhor para o usuário quando nós estamos retornando erros, tá? Ele funciona como uma espécie de um container que recebe erros para a gente retornar esses erros de uma vez só, ao invés de ficar estourando múltiplas exceções em casos de validação, tá, galera? Validação de dados. Né? Exceções, elas têm que estourar sempre quando há uma inconsistência muito grande no sistema, ou quando realmente uma exceção de sistema realmente acontece. Mas em caso de validação, o nome tem que ter tantos caracteres, o e-mail tem que ser válido, não sei o quê. Será que vale a pena a gente ficar estourando uma exceção atrás da outra? Então, vamos ver essa parada na prática aqui, somente para a gente entender como vai ser a experiência do usuário sem o padrão Notification e com o padrão Notification. Beleza? Então vamos aqui na tela do meu computador, galera. Seguinte, meu povo, a gente vai criar um exemplozinho bem simples aqui, utilizando o TypeScript, tá? Por que TypeScript, Wesley? Porque nesse caso eu acredito que uma linguagem orientada a objeto fica mais claro aí para todo mundo entender essa parada, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe de usuário, tá? Então vou colocar aqui, ó, export default class user aqui para mim, e nesse usuário eu tenho private ID, tá? Private name e private email. E também tem o meu construtor trazendo esses dados aqui para mim. Legal?
Agora que eu já tenho esses caras aqui, eu quero garantir que na hora que eu vou criar esse objeto ele esteja 100% validado, porque afinal de contas, eu estou querendo seguir boas práticas. Eu não quero em nenhum momento com que as minhas entidades elas percam a consistência. A gente tem que manter a invariância de um objeto. Os objetos, né, os nossos agregados, eles têm que estar consistentes 100% do tempo. Legal? Então, a minha ideia aqui para a gente conseguir fazer essa validação supimpa aqui para a gente vai ser o seguinte, galera. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um método chamado de validate. Legal? E ele não vai retornar um boolean, copilot que me perdoe aqui. Eu só simplesmente vou gerar um validate. E esse meu validate, o que ele vai fazer? Ele vai fazer algumas coisas desse tipo. Se o nome não existir, o nome é required. Se o e-mail não existir, e-mail is required, tá? E eu vou fazer um outro cara aqui também, que é if o this.id, tá? Se ele for igual a undefined, legal? Ou ele for null, também eu quero falar que o ID is required aqui pra gente. Legal? Então, tá aqui a minha querida classe. E para eu garantir que isso aí sempre vai acontecer, eu vou rodar aqui o método validate no meu construtor. Legal? Então, todas as vezes que eu tentar criar o objeto, e se tiver alguma coisa ruim nesse nosso caso, né, nós simplesmente vamos retornar o erro aqui pra gente. Então, para ficar um pouco mais simples, o que eu vou fazer? Eu vou criar um teste aqui, tá? Somente para a gente conseguir simular essa parada aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, describe. Eu vou colocar unit test for user, tá? E eu vou colocar aqui esse meu camarada dessa forma aqui, para a gente conseguir trabalhar. Então, o que eu vou querer fazer aqui no final das contas com esse cara? Eu vou fazer o seguinte, ó. It should return an exception when ID is invalid. Legal? E aqui a gente vai ter que trazer esse resultado aqui pra gente. Legal? Então como que eu vou fazer para verificar caso meu ID seja inválido, a gente retornar uma exception? Eu vou dar aqui um expect para mim. Legal? Dentro desse meu expect, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar aqui, ó, new user. Aqui, ó, const u é igual a new user. Tá? Vou ter que importar esse meu camaradinho aqui para mim. Legal? Vou colocar o meu ID inválido e o meu e-mail aqui, né? Beleza? E agora, quando isso acontecer, eu vou dar aqui um toThrow error e aqui ele vai retornar para mim ID is required. Legal? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse teste. npm teste. Em tese, meu teste ele tem que passar. Se ele não passar, é que a gente fez alguma besteira. Maravilha! Show de bola! Agora, olha só que interessante, galera. Eu quero rodar um outro teste aqui também, ó. Tá? Que é quando o name is invalid. Legal? Então aqui eu vou passar um ID1, o name de invasio, e eu vou falar aqui, ó, name is required aqui para mim. E ele também tem que retornar esse cara. E agora eu vou também fazer a mesma coisa quando o meu email is invalid, então vou colocar o nome Wesley e eu vou deixar o meu e-mail inválido e ele vai dar o meu e-mail inválido, tá? Email is required. Vou passar meu teste e tá tudo rodando. Então, Wesley, meu programa está perfeito. Não crio nem sonhando um user inválido. Perfeito. Agora, e se eu quiser fazer alguma coisa desse tipo, tá? Olha só. It should return an exception when ID, name, and email
are invalid. E eu vou colocar and should return all exceptions errors. Eu não sei se você entendeu o que eu estou colocando aqui, tá? Should return an exception when invalid and... Ah, tá errado aqui, ó. And are invalid with all exceptions. Legal? Então, o que acontece é o seguinte. Se eu passar aqui um ID inválido, um e-mail inválido aqui para mim, tá? O que vai acontecer aqui para mim, tá? Deixa eu colocar um defined aqui. O que vai acontecer? Eu quero que ele faça o seguinte, ó. Eu quero que ele retorne assim, ó. Name is required, vírgula. Email is required e... Quer dizer... E o ID is required, né? Aqui para mim, ó. ID is required, name is required e email is required. É isso que eu quero que ele retorne para mim quando alguma coisa ruim acontecer comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um npm teste e não passou meu teste. Por que esse meu teste não passou? Porque no final das contas ele estava querendo retornar, ó, ID is required só. Mas se você perceber, não é só o ID que is required, todos são. Você consegue perceber qual que é a confusão que isso acaba gerando para o usuário final? Vamos imaginar que você tem um site. E no seu site você tem um formulário de contato. E no formulário de contato você preencheu 5 opções inválidas. Daí ele fala, olha, o nome está inválido. Daí você corrige o nome, agora sim, agora vai. Deixa eu salvar. Daí ele fala, opa, e-mail está inválido. Deixa eu salvar. Opa, telefone está inválido. Você vai falar assim, cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, fala todos os erros de uma vez para mim, e daí eu já corrijo tudo e mando, em vez de você ficar em conta-gotas, tá? Então o que acontece? O Notification Pattern, ele te ajuda exatamente nesse tipo de situação, porque o que ele vai fazer pra gente é conseguir trazer todos os erros de uma vez, ao invés, tá? De ele ficar dando a conta-gotas. E para fazer isso, você trabalha como se fosse um container de erros, que você vai armazenando todos os erros e retorna tudo de uma vez. Legal? Então, essa que é a ideia do notification, tá? Como que nós vamos fazer esse cara aqui, tá? Vamos lá, galera. Somente para organizar a coisa aqui, ó, eu vou criar um folder chamado de notification aqui para mim, tá? Um notification pattern. E nesse notification, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, tá, uma interface só para deixar claro qual que é o nosso contrato, porque daí fica um pouquinho mais fácil. Então eu vou criar aqui, ó, notification.interface.test. Legal? Como que vai ser essa nossa interface? Eu vou fazer assim, ó, export default interface e eu vou chamar de notification interface aqui para mim, só para ficar mais claro. Nessa minha interface, eu preciso ter alguns métodos para me ajudar no meio dessa história, tá? E quais são os métodos? Eu preciso, por exemplo, adicionar um erro, né? Caso eu queira, para facilitar um pouco a minha vida. Legal? Eu preciso também verificar se eu tenho erros. Eu preciso também, caso eu queira, pegar os meus erros. E eu posso, por exemplo, pegar as minhas mensagens de erro, caso eu queira, tá? Vamos fazer um negocinho um pouquinho mais completinho para ficar legal, tá? Eu vou até incrementar um pouco essas nossas respostas de uma outra forma, falando qual é o nosso contexto. Então, olha só que interessante. Eu vou criar aqui, tá? Um export type chamado notification error props, tá? Que é basicamente eu estou criando um padrão falando o seguinte, ó, tudo que for erro de notification, eu vou ter que ter a mensagem e eu vou ter aqui um context, tá? O que é o context? Porque imagina que eu recebo um monte de erro do usuário. Daí eu falo, esse erro é do quê? É de user, é de order,
né? Então, o context, eu falo, olha, esse erro é referente ao usuário, esse erro é referente a isso. Então, a gente consegue, pelo menos, saber um pouco melhor o nosso contexto. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui agora é adicionar aqui na minha interface métodos que eu acredito que sejam importantes aqui para mim, tá? Então, por exemplo, um método importante que é um add error, tá? Onde eu tenho um error que, no final das contas, recebe um notification error props, ou seja, onde eu vou receber uma mensagem e um text. Outra coisa que eu vou verificar é se existe erros aqui para mim. Então eu vou colocar has errors e ele retorna aqui um boolean. Eu também quero pegar os erros que eu quero receber, né? Então eu vou colocar get errors e ele vai retornar aqui para mim um array de notification error props. Legal? E eu quero agora poder pegar as minhas mensagens. Legal? E essas minhas mensagens eu posso filtrar, inclusive, elas, inclusive por contexto. Por exemplo, eu quero pegar a mensagem, todas as mensagens de erro. Ou eu quero pegar todas as minhas mensagens de erro de user, por exemplo. Tá? Então eu vou colocar assim, ó, messages. Eu vou colocar assim, context. E vou falar que esse meu context, ele é opcional. E ele vai me retornar aqui uma string, tá? Porque eu vou querer, numa string zona assim, todos os erros que eu possa receber. Legal? Sendo que eu posso passar ou não o contexto aqui no meu construtor. Legal? Com essa interface definida, meu povo, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar, então, aqui o nosso notification, tá? Olha só que interessante como é que vai ficar esse camarada. Então, eu vou criar aqui o meu notification.ts. Legal? E o meu notification.ts, o que ele vai ter aqui no final das contas, galera? Eu vou ter um export default class notification implements notification interface. Olha como é que o meu Copilot ele tá esperto, galera, né? Então eu vou aqui, vou importar esse camarada aqui para mim. Legal? E agora eu vou ter que, obviamente, importar os métodos que esse cara ele está pedindo, né? Então eu vou implementar esses métodos aqui que ele está pedindo aqui para mim. Legal? Bom, como que eu vou fazer aqui para mim? O add error aqui para mim. Vamos implementar esse cara. Eu vou retornar da seguinte forma: this errors. Então eu preciso aqui ter um camarada que é a minha listagem de erros, né? Private errors. E aqui eu vou colocar aqui um notification error props num array e ele vai começar zerado, né? Legal. Então eu vou colocar this errors ponto push error. Então resolvi esse meu problema aqui, galera, tá? Olha só que interessante. Toda vez que tiver um novo erro, eu adiciono um novo erro e fica nesse meu arrayzão aqui. Legal? Agora, o hasErrors é muito simples, né? Eu vou dar um return this.errors.length maior que 0. Ele vai retornar true, senão ele vai retornar falso. Sem erro aqui também para mim. E agora, o getErrors é bem simples. Eu simplesmente vou retornar meus erros. Então, o getErrors vai ser return this.errors aqui para mim. Show de bola. Tô feliz, contente aquizão. E o mensagens é o mais chato no final das contas, mas ele é bem simples, porque eu vou ter que fazer um filtro. Eu vou fazer um filtro bem besta aqui, tá? Eu vou falar assim, ó, let message é igual a em branco, aqui para mim. Legal? E agora eu vou fazer um for each aqui para mim. E nesse for each que eu vou fazer, eu vou verificar se tiver undefined ou context, eu vou retornar essa mensagem aqui para mim. Legal? E o meu Copilot já está querendo me ajudar. Então vamos lá. Error. Olha só, galera. Esse meu Copilot, ele está me impressionando cada vez mais. Vamos ver se ele fez certo. Caso a gente tenha erro, né? O que vai acontecer? Eu vou pegar minha mensagem, vou interpolar com o meu context. Aqui ele errou, tá? Mas tudo bem. E aqui eu vou colocar a minha error.message aqui para mim, tá? Dessa forma. Sem esse cara.
Será que é isso? Eu acho que sim. Então eu trago error.context, error.message e uma vírgulazinha somente para ele trabalhar aqui junto, tá? E depois que ele fizer isso, eu vou dar um return message aqui para mim. Legal? Então com isso agora, galera, tá? A gente consegue trabalhar. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou verificar se o contexto tá vazio ou não. Legal? Então eu vou fazer um ifzão aqui, ó. If, vou deixar até explícito, if context for igual a undefined ou error.context for igual a context, ele vai trazer somente as mensagens do contexto que eu tô querendo. É isso que eu quero fazer aqui nesse momento. Legal? Show de bola, galera. Então eu acho que agora fica mais simples para a gente conseguir trabalhar e o meu notification, em tese, tá implementado. Wesley, como que a gente vai ver se esse camarada funciona? Tá? A gente vai ver na seguinte implementação agora aqui, galera. Nós vamos mudar esse user da forma como a gente fez. Legal? Eu vou fazer o seguinte. Caso esse cara tenha tido um erro, agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar implementar um private notification, tá? E eu vou falar que esse meu private notification, ele é uma notification interface. Deixar ele bem explícito aqui. Legal? E agora, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar aqui, this.notification é igual a new notification. Opa. Por que ele não está encontrando? Aqui, add import. E add import. Eu chamei de notification esse meu arquivo. Export default class new notification. Tá certo. Vamos ver, eu acho que é autocomplete do meu querido camarada aqui. Então vamos lá. Igual a new notification. Bom, se ele não está usando, eu vou importar esse cara aqui. Import notification from notification aqui para mim. Beleza? Resolvido. Então, o que eu vou fazer agora aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou adicionar o erro cada vez que esse cara acontecer, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Caso tenha um erro, ao invés de eu estourar uma exception, eu vou dar um thisNotification add error. E aqui eu vou passar o seguinte. Eu vou passar o meu context e eu vou falar com o meu context aqui. Eu vou chamar meu context como user. E a minha mensagem ID is required. Legal? Então perceba agora que eu não estou mais retornando uma exception aqui para o usuário. Eu simplesmente estou retornando, tá? Eu não estou retornando nada na realidade, só estou adicionando um erro aqui para mim. E aqui vai ser a mesma coisa, mas em vez de ID vai ser name. E aqui vai ser a mesma coisa, mas em vez de ID vai ser e-mail. Legal? Perfeito. Estou feliz, contente. Vou dar um validate. E depois desse validate aqui, galera, o validate, perceba que ele só adiciona dados no meu notification. E agora que eu tenho esses dados válidos, eu vou fazer if this.notification.hasErrors. Aqui, por exemplo, eu vou dar um cara diferente agora aqui. Eu vou criar um notification error aqui para mim, tá? E o meu notification error é o camarada que a gente tá querendo trabalhar, tá? O que é um notification error, galera? É um erro que retorna a mensagem exatamente daquela forma como eu tô querendo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo e vou chamar esse cara aqui. Notification.error.ts. E aqui eu vou dar um
export default class notification error extends um erro comum. Legal? O notification error é um tipo de erro apenas. A única coisa aqui é que ele vai ter o seguinte: no construtor dele, eu vou receber o quê? Deixa eu colocar aqui. Uma lista de erros, que é o meu notification error props. Legal? Basicamente é isso aqui. E agora, o que eu tenho que fazer? No supper aqui, né? Eu vou rodar um map com todos os erros que eu tenho retornando naquele formato de contexto. Então eu vou fazer errors.map, tá? E agora aqui eu vou colocar onde eu recebo um error. E uma vez que eu recebo o error, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um error context error message, esse cara aqui para mim. Mas depois que eu fizer esse cara dessa forma, eu vou dar um join por vírgulas. Cadê esse camarada? Esse cara tá aqui. Espera um pouquinho que... Galera, se tem uma coisa que eu sou ruim nessa vida, são as minhas queridas... tá aqui, ó. Prontinho. Então, o que acontece? Ele vai receber os meus erros e vai acumular os erros dessa forma. Legal? Então, fica mais fácil aqui na hora que eu vou retornar esse meu cara. E agora, o que vai acontecer, meu povo? No meu povo aqui, o que vai acontecer? Vai ser o seguinte, tá? Vai ser o seguinte. Eu vou dar um throw new notification error aqui para mim, onde eu vou receber os meus get errors. Então agora o que vai acontecer? Eu vou receber todos os meus errinhos aqui. E agora eu estou muito feliz, porque agora eu vou receber os meus erros todos de uma vez e vou retornar uma exception recebendo um notification error aqui pra gente. Obviamente, quando eu for rodar aqui, o meu teste vai falhar, porque a gente fez uma alteraçãozinha, né? A gente botou a parada do contexto, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui nesses casos. Vamos fazer o teste falhar total, por conta dos contextos e tudo mais, tá? Vamos lá. Ele estava esperando IDs required e retornou user 2 pontos, né? Por conta do context. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o context aqui para todo mundo, né? Vou colocar user 2 pontos. User 2 pontos. User 2 pontos. E aqui eu vou colocar user 2 pontos. User 2 pontos. E user 2 pontos. Legal? E agora eu vou dar um npm test. Tem alguma coisa não passando. User IDs required. Eu já coloquei a vírgula ali, né? Naquela hora aqui, né? Vamos ver aonde que eu coloquei. Eu sei que eu coloquei uma vírgula aqui nesse cara. Esse cara ele não tem vírgula. Não, na realidade ele tem um join. Esse cara tem a vírgula. E quem não tem a vírgula é esse meu cara aqui, né? Eu acho. Vamos ver se é esse que vai rolar. Vamos ver agora como é que ficou. User ID is required, username is required, user email is required. Eu coloquei uma vírgula aqui no final, né? Cadê o meu teste? Vamos ver como é que ficou. Prontinho, galera. Então, olha só que interessante, pessoal. A gente conseguiu mudar
completamente a experiência que a gente traz aqui. Porque eu consigo trazer todos os erros, caso eu queira, através do notification. Mas se eu quiser só as mensagens e as mensagens compiladas em uma única vez, eu também consigo por conta do notification aqui pra gente. Então fica muito mais simples para quem vai tratar erro ou fazer qualquer coisa desse tipo. Obviamente que aqui eu estou retornando entre vírgulas, aí você pode fazer o que quiser ou apenas dar um get errors ali pra gente, e daí você consegue pegar também. Então tem diversas formas de você conseguir trabalhar com isso. O grande ponto é que agora eu tenho as validações todas acumuladas e eu retorno de uma única vez. O conceito, como vocês devem ter percebido aqui, ele é extremamente simples, tá? O grande ponto é que no dia a dia, tá? No dia a dia, a gente acaba vacilando no seguinte ponto. Olha só o que normalmente a gente tende a fazer. A gente tende a criar o objeto de qualquer forma e depois dar um validate por fora do objeto. Mas aí o que acontece? O objeto ele não está se auto-validando. E se ele não se auto-valida, pode ser que em algum momento você esqueça de dar um valid ali naquele camarada e você passe uma entidade que está inconsistente para frente, gerando uma catástrofe nas suas regras de negócio. Então, se tem duas dicas, tá? Deixa eu colocar minha cara aqui. Se tem duas dicas que eu posso dar para você em relação a esse vídeo que eu acabei de mostrar. A primeira dica é: sempre faça as suas entidades se auto-validarem. Se elas não estão se auto-validando, você está tendo momentos de inconsistência no seu negócio, no seu sistema, e essa inconsistência ela vai, no final das contas, afetar diretamente sua regra de negócio, tá? O outro ponto importante é: acumule esses erros para ficar um pouco mais fácil. Você pode trabalhar com notification, tá? E aquela história, galera, não valide as coisas por fora. Garanta que tudo esteja consistente 100% do tempo. Porque você fazendo isso, você tem muito mais tranquilidade para trabalhar. E, obviamente, se você ainda está trabalhando com classes, né, com entidades anêmicas, onde só tem getter e setter, não valida nada, e você só está preparando aquela sua entidade para o ORM, toma muito cuidado. Porque no final das contas, né, o domínio que você está modelando, né, as regras da sua aplicação, talvez elas estejam escapando e furando o limite arquitetural da sua aplicação. Maravilha? E pessoal, o lance é o seguinte: se esse vídeo ele gerou pelo menos qualquer insight para você, tá? Faz o seguinte, dá um joinha, ativa a notificação, tá? Assinando aqui o canal, obviamente, e não se esquece também de se inscrever na imersão Full Stack Full Cycle, link aí na descrição, link também na descrição sobre Notification Pattern do blog do Martin Fowler para vocês. Um grande abraço, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.